Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas do meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje nós vamos estudar o Salmo 111. Chegamos aí à maravilhosa marca de 111 dias sem parar, trazendo o estudo da palavra de Deus para a sua vida, trazendo os salmos para a sua vida. Vamos orar a Deus suplicando que o Senhor venha nos ajudar no entendimento, no raciocínio da sua palavra. Vamos orar. Eterno Deus, Deus de Israel, nós te damos graça por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Te entregamos esse momento de estudo da tua palavra, que o Senhor venha nos ajudar a entender, que o Senhor venha abrir a nossa mente e o nosso coração para que a tua palavra venha achar morada. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tá bom? Ativa o sininho, dá o like, compartilha com outras pessoas para que mais pessoas venham receber esta palavra. E também comenta, deixa teu comentário aí embaixo, eu quero interagir com você. Amém? Vamos nós, Salmo 111. O Salmo 111, nós vamos aprender isso nessa manhã. Ele não tem autoria, não está escrito quem é o seu autor, mas algumas pessoas se confundem, porque se você olhar na sua Bíblia aí, abre aí a tua Bíblia no Salmo 111, você vai ver que o Salmo 111 ele tem uma característica que a gente não tinha encontrado ainda. O Salmo 111, o versículo 1 vai ter um nome em cima, Aleph, o versículo 2, aliás, o 1 vai ter Aleph e Bet, o 2 vai ter Gimel, o Dalet, o 3 é Ri, né, que deve ser Ri, Vav, e vai dizendo nomes. E algumas pessoas, pela falta do conhecimento, falam que isso aqui é o nome da pessoa que escreveu só essa parte. Essa parte aqui quem escreveu foi o Aleph. Essa outra quem escreveu foi o Gimel. Gente, isso aqui não é um nome do autor, tá? Isso aqui não é um nome de uma pessoa. Isso aqui é o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, ele também serve como número, tá? Diferente do nosso alfabeto, A, B, C, D, que ele é letra, mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Eles não, eles usam o alfabeto deles também como número, para numerar algumas coisas. Então, quando você vê aí na sua Bíblia, no Salmo 111, as palavras Aleph, Bet, Gimel, Dalet, isso aí na verdade é organização do Salmo, ok? É uma numeração do Salmo e não é o nome do autor, tá bom, gente? Então, esquece essa história se você falava que isso aí era o nome da pessoa que escrevia, tá ok? Então, explicado isso, vamos para a leitura. Aleluia! De todo o coração louvarei ao Senhor, na congregação dos justos e na assembleia dos que se reúnem para adorá-lo. Potentosos são as obras do Senhor, dignas de profunda meditação para quem as aprecia. Os feitos do Eterno são magníficos e majestosos, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. O Senhor é misericordioso e compassivo. Provê o sustento dos que o temem, porquanto tem sempre presente a lembrança da sua aliança. Revelou ao seu povo as suas obras grandiosas, confiando-lhes as terras das nações. As realizações de suas mãos são verdadeiras e justas, e todos os seus ensinamentos merecem absoluta confiança. São firmes para todo o sempre, a fim de serem cumpridas fiel e retamente. Ele trouxe redenção ao seu povo, promulgou para sempre sua aliança. Seu nome é santo e inspira temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem seus preceitos demonstram bom senso. Ele será louvado por toda a eternidade. Amém, queridos? Que salmo maravilhoso, cheio de riqueza, cheio de sabedoria, cheio de conselhos divinos. E aí nós vamos entender que esse salmista ele vai seguir a linha. Se você está me acompanhando já há muitos dias, ele vai seguir a mesma linha daqueles salmos lá também que não tinha autoria, mas que o autor se preocupava exatamente em enaltecer, em engrandecer o poder criador de Deus.
a mão criadora de Deus, a sua criação, os seus feitos maravilhosos, as suas obras poderosas, tudo que ele fez. Então esse salmista ele vai seguir a mesma ordem, mas aí ele vai falar sobre algumas coisas que eu quero destacar. Ele vai falar no versículo 5, olha aí na sua Bíblia, ele diz: ele provê o sustento dos que o temem. Ele provê o sustento dos que o temem. E aí nós sabemos que isso aqui é uma verdade. Deus, ele supre as necessidades daqueles que andam se esforçando para obedecer a sua palavra. Alan, por que você sempre usa esse termo? Que anda se esforçando, que tenta obedecer a palavra de Deus? Porque todos nós somos pecadores. E nem todos conseguimos ainda ser totalmente santos na presença de Deus. O que é santo, Alan? Santo é separado do pecado, tá? Essa palavra santo, no original bíblico, significa alguém que se separa do pecado. Ou seja, ele era totalmente viciado em bebida alcoólica, por exemplo. Ele gastava todo o seu dinheiro, ele destruía a sua casa, brigando com a esposa, não dando atenção devida aos filhos, passava de 2-3 dias aí no meio do mundo, na farra com os amigos, e aí essa pessoa decidiu começar a seguir a palavra de Deus. E num determinado dia ele está passando numa rua e vê os amigos no bar, sentados naquela mesma cena que ele vivia. E aí os amigos os chamam, de vem pra cá, vamos tomar uma e tal. Aquelas expressões rotineiras, né, do cearense. Vamos bater o centro, vamos tomar um. E aí ele só cumprimenta os seus amigos, diz, não, deixa para a próxima. Para não ser mal educado, ele diz, deixa para a próxima, porque na verdade ele não quer que tenha uma próxima. Né? Então ele na verdade está se desviando daquele mal que tanto fez, tanto foi tão nocivo à vida dele, à família dele. Então ele está evitando o pecado. E aí, queridos, Deus vai se agradando dessa pessoa. Eu estou dando exemplo de alguém que era assim, mas tem muitos outros exemplos. Tem o exemplo do homem que tem sua esposa, mas não conseguia ser fiel a ela. Ele tinha que ter outras mulheres, e aí tinha uma vida como de 007, né? Seu celular com senha, a mulher não podia mexer, aquela coisa toda, você está entendendo? E aí, de repente, ele começa a querer seguir a palavra de Deus. E ele começa a obedecer a palavra de Deus, e aí o inimigo começa a lançar as situações contra a vida dele, começa a lançar, como a gente usa um termo muito comum no meio evangélico, os pratos, né? Pratos que significa tentações. E aí, pessoas que ele menos imaginava, pessoas que até na época que ele vivia essa vida errada, ele queria e não queria ele. E agora, por ele estar vivendo a palavra, tentando viver, essas pessoas o procuram, tentando ele. E aí, se ele está vivendo na palavra, se ele quer temer ao Senhor de verdade, ele vai se sair dessa situação. Ele vai negar essa oportunidade. E aí o que é que acontece? Essa pessoa vai cada dia mais agradando a Deus e servindo a Deus verdadeiramente, segundo a sua palavra. Nós precisamos entender que nem todos que dizem eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, verdadeiramente faz isso. Não é de palavras que nós provamos para Deus e para a sociedade que servimos a Deus. É com os nossos atos. E como eu já falei aqui, eu repito. Como eu sei se estou agradando a Deus se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a palavra dele? Se é na palavra dele que diz o que é certo e o que é errado, então eu preciso conhecer a Bíblia para começar a praticar a Bíblia e aí sim verbalizar que eu estou servindo e temendo a Deus. Então no versículo 5, o salmista vai dizer que Deus provê, olha isso, Deus provê o sustento dos que o temem. Então nós precisamos entender que Deus ele tem uma responsabilidade que não é obrigatória, Deus não tem obrigação com ninguém, mas Deus tem uma responsabilidade com aqueles que temem a Ele. Então aqueles que temem a Ele, o Senhor, Ele suprirá todas as necessidades. E aí eu lembro de uma expressão de Davi que ele diz assim, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Olha isso. O salmista Davi não está citando religião, ele não está dizendo, eu nunca vi o crente
eu nunca vi um ubandista, eu nunca vi o católico, eu nunca vi o espírita. Não, ele está dizendo, eu nunca vi o justo. O justo. E alguém que pode receber esse título de justo, evidentemente, obviamente, é alguém que pratica a justiça. E a única maneira de praticarmos a justiça é se nós estivermos andando segundo a palavra. E então Davi está dizendo, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome, ok? O outro versículo do Salmo 111 que eu quero destacar é o versículo 10, quando o salmista ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você acha que eu, opinião particular minha, acho esses grandes cientistas inteligentes, o fulano de tal, ele consegue descobrir os segredos do espaço, ele soma a distância da Terra para o Sol. Eu não acho essas pessoas inteligentes. Como assim, Alan? Porque a maioria delas, não todas, negam que a palavra de Deus é verdadeira, negam a existência de Deus, negam que essas flores lindas, essa criatividade da natureza, a beleza da criação, a beleza do próprio universo que eles tanto estudam, eles negam que isso foi criado por um ser tão poderoso. Acreditam que isso foi feito por uma explosão. E aí eu te peço para você pegar algumas bombas e colocar essas bombas em uma linda floresta cheia de animais. Não faça isso, pelo amor de Deus, isso é um exemplo. Cheia de flores, coisas lindas, cachoeira, aquela natureza maravilhosa, e explode tudo ali, para ver o que é que vai ocorrer depois. Se vai ser criado algo mais belo do que antes. Não vai. Não vai. Por que, Alan? Porque explosão só gera destruição. Agora, a mão poderosa de um Deus criador, sim. Essa sim consegue criar todas as coisas. Então, queridos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para mim, inteligente é aqueles que temem a Deus. Para mim, ser de bom senso e de inteligência são aqueles que verdadeiramente servem a Deus, que temem a Deus. Por quê? Porque acreditam que há um Deus criador e de que há um Deus que um dia virá sobre a terra para julgar os atos, as obras dos seres humanos. Ok? E aí, ele continua, fortifica o versículo 10 dizendo, todos os que cumprem seus preceitos demonstram bom senso, ou seja, não adianta, querido, não vem para cima de mim, né? Para mim, a pessoa que tem um bom senso, que está com o pé no chão, que está lúcido, são aqueles que obedecem à palavra de Deus. Porque não venha me dizer que você tem um bom senso, que você está lúcido na sua vida, na sua caminhada, se você não obedece à palavra de Deus. Não tem como. Eu te pergunto, me responde com sinceridade. Vamos lá, deixa eu te dar um exemplo aqui. O cara está numa festa, ele monta numa moto e ele está altamente embriagado e ele sai nessa moto altamente embriagado. Ele não consegue, ele já perdeu os sentidos naturais de um ser humano no reflexo. E aí essa pessoa, ela está agindo com bom senso? Essa pessoa está sendo inteligente? Te pergunto. Por exemplo, outro exemplo que eu já citei, vou repetir, um homem é casado, tem sua esposa, seus filhos, uma família linda, e aí ele sai da sua casa para encontrar com outra mulher para gastar o dinheiro que tanto ele suou, e aí ele correndo o risco de destruir sua casa, destruir sua família. Ele está agindo com bom senso? Então, queridos, não adianta. Para mim, alguém que está com bom senso, alguém que está lúcido verdadeiramente na caminhada da sua vida, é aquele que obedece os preceitos do Senhor. É aquele que teme a palavra de Deus e obedece. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Você que tem me assistido até agora. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Mais uma vez eu peço, tá bom? Ativa o sininho, dá o like, compartilha, comenta. É um prazer estar aqui com você, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Vamos orar. Eterno de Israel, nós te agradecemos, te louvamos por mais essa oportunidade. Eu te entrego agora todas as pessoas que me assistiram, que o Senhor derrame sobre elas a tua bênção, que o temor da tua palavra esteja no coração e na mente dessas pessoas. Pai, eu te entrego todos aqueles que estão enfermos, que precisam de oração. Continua fazendo a obra maravilhosa que o Senhor tem feito.
salvando vidas, tirando pessoas do leito da morte. Pai, eu te entrego agora Israel, a tua nação eleita, santa. O teu povo está sendo ali mais uma vez alvo de mísseis lançados por grupos terroristas. Senhor, em nome de Jesus, guarda a tua nação. Continua sendo guarda de Israel, como diz a tua palavra. Assim, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Você diz amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.